A maioria dos investidores, quando pensa em buscar riqueza, acaba olhando para os mesmos lugares de sempre. Mas e se as maiores fortunas da próxima década forem construídas justamente em mercados que muita gente ainda ignora? É exatamente essa tese que a gente vai analisar hoje. Então vamos direto ao ponto com uma pergunta que desafia um pouco o senso comum. Para construir riqueza de verdade, ainda é preciso apostar só nos Estados Unidos e em outros mercados que já estão consolidados? A resposta padrão costuma ser sim, mas a história completa, essa é bem mais interessante. E aqui está a ideia central de toda a nossa análise. Essa citação, ela meio que vira o jogo. A lógica é a seguinte: enquanto milhões de pessoas competem por fatias cada vez menores em mercados saturados, a oportunidade de verdade, aquela exponencial, está crescendo quietinha em outro lugar. Ok, mas como é que isso funciona na prática, né? A gente vai analisar 5 países com potencial de crescimento que é, assim, explosivo. Mas, para cada oportunidade gigante, a gente vai também olhar de frente para o risco que vem junto. Entender essa dualidade é a chave de tudo. E o nosso primeiro país é um que é simplesmente impossível de ignorar. A gente está falando da Índia, uma força que está redefinindo o cenário econômico global numa velocidade sinceramente impressionante. E o crescimento da Índia não tem uma causa só, sabe? Não se trata apenas da população gigantesca. A gente está falando de um setor de tecnologia que avança sem parar, de uma capacidade industrial que atrai fábricas do mundo todo e de empresas locais que dominam os seus mercados. Isso tudo alimenta um ciclo muito poderoso. Mais empregos, uma classe média que consome mais e mais capital sendo investido de volta na economia. É um motor de crescimento interno numa escala que poucos países no mundo conseguem igualar. Por décadas, a gente sabia, a China era a fábrica do mundo. Ponto. Mas com os custos subindo e as tensões geopolíticas aumentando, as empresas globais estão procurando uma alternativa. E é exatamente aí que a Índia entra. E ela não está só copiando o modelo chinês, ela está se posicionando para ser o próximo grande polo de produção e tecnologia. E com isso, está atraindo uma onda de investimento global. Então, o ponto crucial é este aqui. O maior desafio da Índia, que é a sua infraestrutura ainda em desenvolvimento, é também a sua maior oportunidade de investimento. A necessidade de construir estradas, portos, redes de energia, tudo isso cria um campo gigantesco e fértil para o crescimento. É o paradoxo perfeito de um mercado emergente. Agora vamos para o nosso próximo país, um que está sendo chamado por muitos de a Nova China. Sim, a gente está falando do Vietnã, uma nação que está se tornando muito rapidamente um dos maiores centros industriais do planeta. Tá, mas por que o Vietnã? Existem 3 motivos principais. Primeiro, os custos de produção são bem mais baixos que os da China. Segundo, um governo muito proativo que cria políticas para atrair investimento estrangeiro. E terceiro, um histórico de crescimento econômico consistente, que acaba dando uma segurança para as empresas que estão fazendo essa aposta de longo prazo. Mas aqui está o detalhe que muitas análises super otimistas esquecem de mencionar. O Vietnã não é a China. É um mercado muito menor, o que o torna bem mais suscetível a grandes oscilações, a grandes sobes e desces. E mais volatilidade, a gente sabe, significa mais risco. E é essa volatilidade que leva a gente direto para este ponto. O risco maior vem acompanhado de um potencial de retorno que só dá para descrever como absurdo. Para quem consegue se posicionar cedo, antes do mercado virar modinha, os ganhos podem ser exponenciais. É o clássico jogo de risco contra recompensa. Agora, o que acontece quando se tem um país com recursos naturais quase ilimitados, mas com um histórico de, digamos, tropeçar nos próprios pés? O resultado é o Brasil, a aposta definitiva de alto risco e, claro, altíssima recompensa. Essa é a tensão central do Brasil. De um lado, uma riqueza natural quase incomparável em energia, agricultura, minérios, tem de tudo. Do outro, uma instabilidade política e econômica que parece crônica e que, historicamente, freia todo esse potencial. É um cabo de guerra que não para. Isso nos leva ao conceito-chave para entender o Brasil como um investimento. É um jogo para quem sabe navegar na incerteza. A história mostra que, apesar da instabilidade, quando o Brasil cresce, ele cresce com uma força tremenda. A oportunidade, na verdade, está escondida dentro do risco que todo mundo enxerga. Certo. Agora vamos analisar 2 apostas que operam meio fora do radar principal: Indonésia e México. Cada uma tem uma tese de crescimento completamente diferente da outra, mas igualmente poderosa. Vamos comparar os dois. A força da Indonésia vem de dentro,
Uma população gigantesca e uma abundância de recursos naturais criam um motor de consumo interno. Já o México joga um jogo diferente. A força dele é sua base industrial e a sua proximidade com os Estados Unidos, o maior mercado consumidor do mundo. Ou seja, um aposta no crescimento de dentro para fora, o outro na integração global. E essa vantagem geográfica do México é a chave para uma das maiores tendências econômicas de hoje, o nearshoring. Depois de anos de problemas nas cadeias de suprimentos globais, as empresas agora querem suas fábricas mais perto de casa. E olha, para qualquer empresa que queira vender nos Estados Unidos, simplesmente não há lugar mais perfeito do que o México para isso. Certo. Agora que a gente analisou os países, vamos consolidar a filosofia por trás de toda essa tese. A questão aqui não é só escolher um país, mas sim entender uma mudança na forma como a gente pensa sobre a criação de riqueza. Essa citação é a essência de tudo. Investir com sucesso não é sobre olhar pelo retrovisor para os mercados que já amadureceram. É sobre ter a visão de identificar onde o crescimento futuro vai acontecer. Mas isso não é sobre apostar cegamente de jeito nenhum. É sobre uma abordagem disciplinada. Primeiro, é entender e estudar os fundamentos de cada mercado. Depois, é se posicionar aos poucos, sem colocar tudo em risco de uma só vez. E, finalmente, é manter o foco onde o crescimento futuro vai acontecer, e não onde ele já aconteceu. E este é o ponto mais importante de todos. O valor real está em chegar antes da multidão. No momento em que uma tese de investimento em um país emergente vira notícia em todos os jornais, pode ter certeza, a maior parte da valorização já foi. E assim, a gente termina com a pergunta fundamental. Com base no que a gente viu, onde será que o futuro da riqueza global está realmente sendo construído? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir quem serão os grandes investidores da próxima geração.